Então, todos os meus projetos, eles assim, não são feitos em ordem exatamente lógica. Eu tenho, na verdade, uma espécie de banco de ideias, onde eu fico armazenando essas ideias para tentar desenvolvê-las na hora certa. Porque às vezes você tem um insight, você tem um começo para uma história, ou às vezes tem um final para a história, mas não sabe como chegar lá. Então, o Coisa de Danar Paredes, ele nasceu o quê? Dentro de um fanzine, numa revista feita entre eu e meus colegas, no começo da minha carreira. Então, isso foi publicado em 99, né? E era uma ideia que eu curti bastante, porque era algo surreal, era algo um pouco mais puxado para o realismo fantástico, que flertava com o terror, e naquele momento só fazia tiras de humor nos jornais. Então, eu estava começando a querer flertar com a ideia de fazer histórias maiores. Então, eu pulei da tira para a história de uma página. Só que para publicar isso num livro eu precisava de algo com mais estofo que isso. E ao longo dos anos eu fui prestando atenção em coisas que adornavam paredes de alguns lugares, né? E fui registrando algumas ideias que me ocorriam. Porque eu e outros escritores, né? Nós temos aquela mania de olhar as pessoas, olhar as coisas e imaginar histórias a partir disso. Então a inspiração veio desses objetos cotidianos, porque eu me importo muito com a arquitetura da cidade, com a identidade da cidade, com a alma da cidade. Então eu acho que isso foi uma espécie de olhar que foi amadurecendo. Tanto que eu separei várias ideias e algumas foram descartadas. E as que eu achei mais interessantes, que podiam montar uma estrutura narrativa, eu reuni nas histórias que estão nesse livro. Em todo o meu trabalho, ultimamente, eu tenho usado cada vez mais Curitiba como inspiração de forma explícita, na série das tiras do Folhetim, né, no álbum do Folhetim, até mesmo no Vigor Mortis Comics. Eu tenho colocado bastante coisas, bastante elementos de Curitiba, porque eu imagino assim, nós vivemos rodeados de ficções que são passadas em outros ambientes. Tóquio, Nova York, Paris, Roma, seja lá onde for, né? Nós sempre temos um imaginário construído a partir de um lugar que é exótico para nós. E o que é familiar para mim pode ser exótico para o outro. E ao mesmo tempo pode ser familiar também, porque as histórias são sobre o quê? Não sobre os lugares, mas sobre as pessoas que habitam esses lugares. E isso é universal. Esses objetos, eles existem em qualquer cidade do mundo, mas cada um com o seu sotaque, com a sua identidade. Então é muito interessante eu poder falar de Curitiba e ser um universal ao mesmo tempo. Então é um desafio grande e acho que é uma recompensa muito grande saber que um leitor pode ler uma história que se passa em Curitiba e entendê-la não importa o país onde ela esteja. Primeiro eu escrevi esses roteiros no formato de microcontos, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei essas histórias, selecionei e vi, tá, essas histórias têm algo em comum, mas falta algo que deliga, né? Isso está dentro dos comentários de uns personagens, que ele fala assim, antologias de histórias curtas não vendem, né? Então, são experiências que os personagens minhas e de outros autores que eu conheço, seja de literatura, seja de história em quadrinhos, são experiências em comum, que eu acabei sintetizando nesses diálogos dos personagens. Por quê? Eu vivo um momento agora de meio de autorreflexão, porque nos últimos 5, 6 anos, eu me dediquei exclusivamente aos quadrinhos. Eu criei um selo de história em quadrinhos, eu criei eventos de história em quadrinhos. Então, eu fiz um esforço muito grande para que o meu sonho saísse da minha cabeça, se transformasse em papel e que se diversificasse na forma de público, na forma de leitores, fidelização de novas pessoas que parecem ter interessadas na minha linguagem. E nisso eu encontrei várias dificuldades que estão expressas nisso. Porque eu achei que, justamente, cada coisa que eu faço como artista, como editor, como produtor cultural, é como se fosse um pequeno conto separado. E quando eu junto isso na experiência dos meus personagens, nos diálogos deles, eu estou refletindo sobre a minha própria experiência como autor. Onde é que eu estou chegando? O que eu estou forçando? Onde é que eu estou tentando chegar com isso? Né? O autor da HQ do livro ficcional é o meta-autor, que ao mesmo tempo sou eu, pensando sobre a dificuldade do que é o mercado. Existe mercado? Né? Será que realmente o mercado é injusto comigo ou eu que estou fazendo errado? Né? Então, as vozes críticas que falam de cada um desses contos, essas vozes críticas, elas fazem o quê? Com que eu repense meu próprio trabalho. Porque assim, a tira de história em quadrinhos, teoricamente, ela é simples. Mas ela é um dos maiores desafios para quem quer contar uma história. Porque o espaço é pouco. Né? Então você tem que ser simples, direto, rápido e dinâmico. E quando eu peguei as tiras para fazer a antologia do Nada com Coisa Alguma, eu pensei, por que não levar isso além? Porque o Nada com Coisa Alguma já é uma tira onde eu experimento.
experimento gêneros, experimento técnicas de ilustração, experimento propostas diferentes de soluções para essas histórias, né? Esses pequenos continhos que são as tiras de quadrinhos. Eu pensei, por que a gente não explorar hoje o espaço livre? Porque se fala tanto em publicações virtuais, no espaço virtual, nas possibilidades que você tem de novas leituras na internet, né, no webcomic. Eu mesmo acabei de fazer um webcomic que é a Infância do Brasil, né, explorando recursos de interatividade. Mas por que não fazer isso no papel, de uma outra forma? Então vamos repensar, vamos desconstruir a tira, repensar a forma de leitura. Eu pego tiras e quebro, espalho pelo livro. Né? Tem tiras que você precisa girar o livro para ler, tem um personagem que fica exprimido entre páginas do livro, né? São coisas que só dentro de um espaço tridimensional seria possível. E é com isso que eu estou brincando, levando a tira para um novo patamar. Pelo menos buscando uma nova forma para que eu também seja desafiado. Porque é muito fácil você ficar numa zona de conforto, descobrir uma fórmula e contar tira sempre da mesma maneira. Então eu estou tentando me recriar, sempre como artista. Eu vivo num momento, acho que todos nós devemos estar vivendo um momento muito delicado, né? Graças à nossa situação política atual, nossa situação econômica, né? A cisão que a gente tem no país hoje, né? Engraçado que essa série ela foi concebida antes desse momento, né? Mas ela acaba se tornando bastante relevante no sentido de que é uma hora de você parar para refletir sobre o presente a partir do nosso passado. A minha proposta é justamente essa. Por que a gente chegou no que nós estamos vivendo hoje? Como nós chegamos? Só que a minha perspectiva não é recontar a história do Brasil como um todo, mas sim sob um ponto de vista diferente, radicalmente diferente, que não é o ponto de vista histórico habitual. Não são datas, não são personalidades, não são grandes eventos registrados pela história, mas sim a história de pessoas comuns, ou seja, a história sobre a perspectiva de crianças. O que era ser criança no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e agora no XXI. Então, cada capítulo eu falo sobre um desses séculos e sempre remeto a um paralelo no século atual, né? Então, com isso a gente pode ver o que mudou, o que não mudou. Porque a minha ideia com a Infância do Brasil não é dar respostas, mas sim levantar questões, levantar perguntas sobre quem nós somos, como é que nós chegamos no que nós estamos vivendo hoje, né? E a nossa infância, metaforicamente, ela está passando. A Infância do Brasil enquanto nação, após mais de 500 anos de história oficial, né? Ela chegou num patamar em que o país deixa de ser uma criança que sempre esteve sob a tutela do governo de Portugal, sob o governo de ditaduras militares, né, que começou a andar sozinha com suas próprias pernas, tateando uma democracia, né, e que agora se encontra num momento de impasse, de indecisão, de muito conflito. Então eu acho que a Infância do Brasil está se aproximando do fim, né? E a HQ ela traz isso de uma maneira não panfletária, né? Mas sim de uma maneira de você pensar justamente a partir da perspectiva da coisa mais inocente que você tem, que é uma criança. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer ajudar nesse primeiro evento. Eu acho que é importantíssimo a gente estar sempre fomentando novos leitores críticos. E os quadrinhos estão aí para isso. Muito obrigado. Obrigado a você. Até a próxima.